Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Alexandre Zibenberg falando diretamente aqui de Orlando, da Central Flórida, e falar um pouquinho da situação que se encontra o Brasil hoje, a visão que os americanos estão tendo do Brasil nesse momento, tá? Os Estados Unidos, desde essa última eleição do Trump, qual é a postura que os Estados Unidos têm tomado, né? Uma grande guerra contra o tráfico internacional de drogas. Tá? Nessa geopolítica mundial, o que os americanos perceberam? Que a maioria das nações não querem entrar em guerra franca contra os Estados Unidos porque eles sabem que eles vão perder. Mas eles querem minar os Estados Unidos vendendo drogas para os americanos. E aí você vai minando as famílias, vai minando os jovens. E muitas drogas começaram a entrar nos Estados Unidos nas últimas décadas. Foi a maconha, que em alguns lugares já foi até liberada, é liberada aqui nos Estados Unidos, em alguns lugares. A cocaína, essa droga que chama anfetamil, que é uma droga que vem inclusive lá da China. Então muitos países, eles começaram a fazer essa guerra contra os Estados Unidos, o fornecimento de drogas, e você vai corroendo internamente a sociedade americana. Muitas drogas entravam pela fronteira do México, e o México é um país que tem muitos cartéis de droga. E os Estados Unidos resolveu abrir uma guerra com o governo Trump contra essas drogas. E o que está acontecendo, né? A gente sabe que na América Latina você tem ali um continente gigantesco com enormes países que estão ligados, né? Você tem as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que são os maiores produtores de cocaína do mundo, são inclusive apoiadores, financiadores de muitos partidos de esquerda. E isso é uma situação extremamente complexa. E aí, o que os Estados Unidos identificou, né? Que eles começam a ver se o governo daquele país está disposto a lutar contra o narcotráfico ou não, falando, a gente pode considerar essas organizações aqui como grupos terroristas. E aí até governos de esquerda, como é o caso do México, de falar, não, você pode combater aqui à vontade esses criminosos. Só que países, por exemplo, como o Brasil, não aceitou, né? O Brasil não aceitou considerar o Comando Vermelho, o PCC, como organizações terroristas. E isso os Estados Unidos perceberam. Bom, se eles não aceitam isso, se eles não querem combater, então alguma coisa tem por trás. E quem é do Brasil sabe que a esquerda e o narcotráfico estão totalmente associados. Só que hoje em dia, você consegue olhar numa escala que, para mim, muito mais o narcotráfico está a serviço desses grupos poderosos. Então, eles não querem acabar com isso porque eles se beneficiam. Onde está a base eleitoral da esquerda? Em áreas dominadas pelo narcotráfico. Na minha cidade, no Rio de Janeiro, é assim. Quem não é de extrema esquerda nem entra para fazer campanha numa área que é dominada pelo narcotráfico. E aí os Estados Unidos querem combater isso. Por exemplo, a Venezuela, que é um país onde esse totalitarismo comunista já está muito avançado, o presidente da Venezuela, os Estados Unidos não reconhece ele como presidente, reconhece ele como chefe do narcoestado, de um estado, na Venezuela, que utiliza forças armadas para transportar drogas, que utiliza toda a estrutura estatal, portos, aeroportos, para poder fazer o transbordo de drogas. Inclusive, muitas dessas drogas vêm parar dentro dos Estados Unidos e vai deteriorando a sociedade americana. Então, hoje, os Estados Unidos e o presidente Trump, ele tem autorização de enfrentar esses cartéis de drogas que dominam países. E é isso que está acontecendo hoje com a questão da Venezuela. O Trump, ele enviou lá mais de 4 mil homens, navios, submarinos, um esquadrão fortíssimo das Forças Armadas para a Venezuela, que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe, já tem rumores até do Maduro ter saído da Venezuela, mas a gente não tem como comprovar. Só que o que acontece? Eles querem capturar o Maduro, porque ele é um líder de uma organização terrorista. Eu conversei aqui com alguns venezuelanos refugiados que estão aqui nos Estados Unidos, e eles falaram também que tem um dos ministros do Maduro era realmente o chefe maior do principal cartel de drogas
da Venezuela. Então você vê a que ponto chegou, e é esse o Maduro, que é um grande amigo do Lula, né? Então esse é o caminho que o Brasil está trilhando. Veja bem, organizações de drogas, de tráfico internacional de drogas, está comprovado, está na cara de todo mundo. Só não sabe disso quem só assiste a mídia tradicional, a Globo, ou só lê a Folha de São Paulo. Esses cartéis de drogas estão associados aos políticos que estão no poder, e eles fazem o que eles querem com as nações. E esse é o Brasil. Esse é o caminho que o Brasil trilhou. Então o Brasil precisa, muitas vezes as pessoas criticam as sanções americanas, mas essas sanções elas são necessárias para o Brasil tomar um rumo. Infelizmente são boas. Não, as sanções econômicas não são boas, mas elas são necessárias até para o povo despertar, para o povo ir para as ruas, para o povo se comunicar, para aumentar o entendimento da população em relação a isso. Muitos cidadãos americanos hoje em dia já falam, poxa, o Brasil é um país tão lindo, mas um Brasil que caiu na mão do narcotráfico. Às vezes o cidadão americano de longe tem uma visão melhor do que quem está vivendo aí. Mas imagina você que mora num lugar como o Rio de Janeiro, que eu morei mais de 40 anos, ou quem mora em lugares como a Bahia, que você tem cidades inteiras tomadas pelo narcotráfico. O Rio de Janeiro, metade da cidade, a segunda cidade mais rica do Brasil, depois de São Paulo, a cidade que é o nosso cartão postal, metade tomada pelo crime. E o Brasil vai para esse lado. A Venezuela agora, tomara que os Estados Unidos capture o Maduro e ele vá preso e julgado. Só que o Brasil, ele está indo por um lado que vai chegar um ponto, e não vai demorar muito, o Brasil vai estar igual a Venezuela. Já está muito próximo, né? Então, o que tem, muita gente fica, não, mas a eleição do ano que vem, o que existe agora não é questão eleitoral. O Brasil hoje está em guerra. O Brasil está em guerra e grande parte da população não percebe isso. Quem, às vezes, quando você conversa com policiais, que eles estão de frente no combate ao crime, eles têm esse entendimento. Porque eles entendem. Um policial vai prender um bandido que está traficando drogas, traficando armas, e aí ele entra num conflito armado, ele mata o bandido e ele é perseguido. Outro dia eu estava vendo a reportagem, um juiz que soltou um cara que foi preso com 200 quilos de cocaína, porque falou que ele considerou a quantidade pequena. Que país é esse? O que nós queremos do Brasil? E importante eu falar isso para você, que essa é a visão que os americanos estão começando a ter do Brasil. Imagina quanto essa sanção de 50% vai ser pequeno, perto dos investimentos que o Brasil está perdendo, de muitos países que investiam no Brasil. Imagina como vai ficar o Brasil, esses investimentos agora não vão mais acontecer, porque o mundo inteiro já percebe que o Brasil vive uma ditadura, que o Brasil tem um narco-estado, e aí vai saindo dinheiro, as pessoas de outros países riquíssimos deixam de investir no Brasil, e pessoas ricas do Brasil começam a tirar o dinheiro do Brasil. E aí o Brasil vai ficando o quê? Cada vez mais pobre. E aí isso dá espaço para discursos populistas, de que o Estado vai ajudar, o Estado vai fazer, discursos falsos, que geram isso que tem no Brasil, pessoas dependentes mentalmente de auxílios. Você pega um estado inteiro que tem mais gente vivendo de auxílio do que gente vivendo de trabalho. Então, esse é o momento da gente ter uma reflexão. O que está acontecendo com a Venezuela é o caminho do Brasil. Então, todos precisam se manifestar. Nesse dia, no 7 de setembro, todo mundo precisa ir às ruas. É importante que todos estejam nas ruas para se manifestar. Mesmo as manifestações sendo grandes, o número ainda é pequeno, perto do que a gente precisa fazer, da pressão que a gente precisa fazer. Isso é realmente muito importante. Então é isso, pessoal, esse era o recado. Eu estou aqui no DMV, que é o similar ao Detran nos Estados Unidos, que eu vim renovar aqui a placa de alguns carros. Aqui a placa é o seguinte, você tem um mês, deixa eu ver esse carro não é meu não, mas aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá vendo aqui que tem um amarelinho? Esse amarelinho ali, ele fala o mês e o ano de validade da placa. Esse mês, normalmente, é o mês de aniversário. Então, como eu faço aniversário agora em setembro, então as placas vão vencer agora, a gente está no final de agosto, então eu tenho que renovar a placa. Aí você anda na rua, o policial já olha e fala, tá em dia, por quê? Tem o número da placa
renovado. Então esse carro tá aqui, ó, 9 de 26, ou seja, esse carro aqui tá renovado até setembro do ano que vem. Tá? Então vim aqui agora renovar umas placas aqui no DMV, que é o Detran americano. Lembra muito o Detran mesmo. Aqui é muito parecido, que você também tira carteira de motorista, faz essa habilitação do carro. E é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas. Me sigam lá no Instagram. Que Deus abençoe a América e que Deus abençoe o Brasil.